Nós estamos com um projeto de começar a viajar o Brasil seguindo o Mengão Queridão para trazer aquela informação para você apurada de dentro do Flamengo, lá no Ninho do Urubu, numa concentração que o Flamengo estiver. Mas para isso eu vou precisar da ajuda de vocês. Para isso eu vou precisar do apoio que eu sempre tive de vocês. E por isso eu peço a você, meu amigo e minha amiga rubro-negra, que participe de uma rifa do manto sagrado que a gente está fazendo nesse exato momento, no valor de R$15, para que a gente possa levantar fundos para a gente começar essa empreitada de cobrir o Flamengo em todo lugar. Se você sempre teve o sonho de me mandar para a rua, esse é o momento. Aqui na descrição do vídeo está o Pix e também o WhatsApp do nosso canal para você poder mandar os números ou o número que você vai escolher para poder participar dessa nossa rifa, valeu? Então eu peço encarecidamente que vocês nos ajudem. O Pix já está aí e também o número do WhatsApp. Entre em contato comigo e a gente vai marcar o seu número e o seu nome aqui na nossa rifa. É a maneira mais honesta e justa que a gente achou de pedir o seu apoio para que eu possa começar a cobrir o Mengão Queridão em loco. O Campeonato Brasileiro está chegando. Quem sabe a gente já consegue estar no primeiro jogo do Mengão Queridão. Só depende de vocês. Dá essa moral pra gente. Hoje tem Mengão, hoje tem jogo do Mengão, Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, agora aqui no Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês tudo sobre o jogão de bola hoje entre Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo, partida válida pelo Campeonato Carioca, que será disputada às 18 horas no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília. O jogo não terá transmissão da TV aberta, muito menos da TV fechada. Se você quiser conferir o jogo entre Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, você vai ter que assistir no YouTube, na Cazé TV. Só eles têm os direitos de transmissão de Vasco e Botafogo. Aliás, o nosso próximo compromisso no Campeonato Carioca, depois desse jogo contra o Botafogo, vai ser contra os viceínos. Então nós temos aí 2 jogos para podermos assistir na Cazé TV. Eba, que bom, né? Pois é, nação, mas o Mengão Queridão joga hoje aí contra o Botafogo, valendo a classificação à semifinal do Campeonato Carioca. O time já chegou lá em Brasília. Os jogadores foram muito bem recebidos pelos torcedores rubro-negros do Distrito Federal, como não poderia deixar de ser. Jogadores em baixa no Flamengo, como o Marinho, como o Everton Cebolinha, foram abraçados pela nação rubro-negra, foram tietados pela nação rubro-negra, porque o torcedor rubro-negro é isso daí, não importa se o cara tá bem, se o cara tá mal, importa que ele vai representar o Clube de Regatas do Flamengo e nesse momento todos os torcedores dão total apoio e carinho aos atletas. É preciso que os atletas entendam esse amor e carinho e levem isso consigo no coração e no bico da chuteira para poder conseguir fazer uma boa exibição lá em Brasília contra a equipe do Botafogo. A gente precisa muito dessa vitória até para a gente começar a ter tranquilidade para o técnico Vitor Pereira, que é o único que precisa de tranquilidade. A diretoria rubro-negra tem que ser cobrada, fielmente cobrada. Já o técnico Vitor Pereira, esse precisa de tranquilidade para poder continuar trabalhando na equipe de forma a deixá-la cada vez melhor para os campeonatos que estão por vir. Eu tenho visto aí algumas falácias internet afora sobre a equipe do Flamengo estar de folga hoje, a equipe principal do Flamengo não viajou para Brasília. Só que os caras não estão de folga não, nação. Hoje tem treino na parte da manhã, teve, né? Treino na parte da manhã com o Vitor Pereira, que não viajou junto com a delegação ontem. O Vitor Pereira deu treino hoje pela manhã e depois ele vai para Brasília para assumir a equipe que vai jogar às 18 horas lá no Mané Garrincha. Então não teve folga para ninguém não. Ah, Fabrício, mas de tarde os caras vão ter folga. Mas no domingo os caras vão trabalhar de novo na parte da manhã. Então os caras vão descansar com as suas famílias no sábado à tarde para domingo de manhã voltar a treinar, tudo isso visando o jogo contra o Independente Del Valle. Porque se leva a equipe principal para Brasília hoje e
perde contra o Del Valle ou perde algum jogador hoje, a gente iria culpar o planejamento do Flamengo. Ah, mas o Jorge Jesus não poupava. O Mister poupava sim, ele só não poupava todo mundo. Por exemplo, se é o Jorge Jesus hoje, o Jorge Jesus levaria todos os jogadores para Brasília, mas colocaria uns 5 pelo menos no banco de reservas para poder entrar no final do jogo. Com isso, o técnico Jorge Jesus, que fez isso inúmeras vezes, daria mais entrosamento à equipe, daria mais questão, a parte física dos atletas melhoraria, ainda que eles fossem a Brasília para jogar 10, 15 minutos. Agora, o ponto-chave de tudo isso é que eu duvido que o técnico Jorge Jesus deixaria a diretoria aceitar esse jogo a 3 dias da final da Recopa lá em Brasília. Mas não deixaria mesmo. Fuçando daqui, perguntando dali, conversando acolá, finalmente eu entendi o motivo do Flamengo ter aceitado esse jogo ir para Brasília 3 dias antes de uma final de Recopa Sul-Americana. Isso tudo é graças ao envolvimento do nosso presidente Rodolfo Landim com o dono da SAF do Botafogo, o John Textor. Então, graças a essa proximidade, esse bom relacionamento que ambos têm, o Rodolfo Landim não pensou direito nos problemas e nos prejuízos que o Flamengo teria em levar esse jogo para Brasília às vésperas da final da Recopa Sul-Americana, depois de ter perdido o primeiro jogo por 1-0 lá no Equador. E é claro, vai entrar uma bufunfa para o Flamengo também. Então já viu, né? Relações e dinheiro faz esses dirigentes rubro-negros fazerem qualquer coisa. Por isso o Flamengo vai jogar lá em Brasília. Ah, mas está levando um time alternativo, né? Mas se machuca o Everton Cebolinha, bem ou mal, é um dos poucos atacantes que a gente tem para jogar no segundo tempo. Ah, se lesiona o Matheus França ou o Matheus Gonçalves, vale lembrar que houve a distância, o voo, há um cansaço maior por parte do voo até Brasília, ainda que seja bem próximo, seja um voo curtinho. Há todo um desgaste que poderia ser evitado se o jogo fosse no Rio de Janeiro. Os caras treinariam, no dia seguinte jogariam, voltariam, estariam à disposição. Enfim, o que o relacionamento, né, a network e a grana não fazem os dirigentes do Flamengo fazer. Mas agora não adianta chorar o leite derramado, é torcer para tudo dar certo lá em Brasília para o Mengão queridão, que tem esse calendário aqui para esse ano de 2023. Hoje, jogo contra o Botafogo. Terça-feira, Independente Del Valle. No final de semana, dia 5 de março, contra os viceínos, no meio de semana contra o Fluminense, e aí Zé Fini. Aí a gente entra naquelas 2 datas que eu venho falando para vocês, que o Flamengo está tentando alterar junto à Ferg para ganhar 11 dias de preparação da equipe principal para o restante da temporada. Mas, fora esse calendário aqui que ficou horroroso, onde já se viu Botafogo, Vasco e Fluminense numa sequência, gente? Cadê o Cacau Cota, nosso diretor, para poder conversar com a Ferg, diretor de relações externas, né? Para conversar com a Ferg, para não deixar essa coisa aqui acontecer. Cadê os nossos dirigentes para impedir uma sequência tão desgastante assim já no início do ano, com a equipe mal fisicamente? É isso que eu venho cobrando sempre. Eu não estou dizendo que o diretor é ruim, que os dirigentes... Só que eles deixam passar umas coisas sem base, sem noção. Só o Flamengo tem essa sequência aqui dentre todos os times no Brasil. A nossa classificação no Campeonato Carioca ela é muito boa. Nós temos 20 pontos na primeira colocação. O segundo colocado, que é o Botafogo, nosso adversário de hoje, tem apenas 16 pontos. O Fluminense, 16 pontos. O Vasco, 14 pontos na 4ª colocação, e aí na 5ª e na 6ª colocação, o Volta Redonda com 13 e o Bangu com 12. O Volta Redonda esteve praticamente toda a Taça Guanabara entre os 4. Apenas agora ele cai para a 5ª colocação, mas pode subir. Se o Vasco der mole, o Volta Redonda toma a colocação dele. O Fluminense eu duvido que vá cair, mas o Vasco é o mais ameaçado ali por Volta Redonda e por Bangu também. Vale lembrar que a decisão da semifinal é em 2 jogos. O primeiro contra o 4º, o segundo contra o 3º. Então hoje nós teríamos um Flamengo e Vasco, um Botafogo e Fluminense na semifinal do Campeonato Carioca. De novo, semifinal em 2 jogos, final em 2 jogos também. Então é importante para o Flamengo vencer o Botafogo hoje, porque o Flamengo alcançaria os 23 pontos e já estaria classificado às semifinais do certame regional e poderia dar uma descansada até, né? Quer dizer, deveria
poder descansar se o calendário não fizesse isso daqui com a gente, ó. Vasco e Fluminense. Imagina que os últimos 2 jogos da Taça Guanabara fosse Bangu e Madureira. Pô, o Flamengo poderia usar essas 2 datas, 5 e 8/3, para jogar com a molecada do Sub-20 e poder se preparar melhor ainda com o time profissional, com o elenco principal. Se é Bangu e Madureira, o Flamengo poderia ter do dia 5/3 até o dia 19/3, se o Flamengo conseguir mudar essas datas aqui, para poder fazer uma pré-temporada. Pô, de 5 a 19 são 14 dias, quase o tanto de dias, mais do que o tanto de dias que o Flamengo teve na pré-temporada inicial, onde nós tivemos apenas 13 dias de preparo. Mas aí, como a diretoria deixou os últimos 2 jogos ser Vasco e Fluminense, como que a gente joga com o Sub-20 contra essas 2 equipes, que são clássicos do Rio de Janeiro, correndo o risco de perder e aumentar uma crise dentro do Flamengo, ou aumentar a chacota que é feita com os torcedores rubro-negros? Então, por conta desses 2 jogos e dessa falta de pensamento e visão da diretoria, o Flamengo não vai poder ganhar esses dias aqui para se preparar melhor para o restante do ano. Seriam 14 dias, gente. Claro, se conseguisse mudar essas datas aqui. Se não, seriam do dia 28 até o dia 12, 28. Aí vem já primeiro, né? E aí são mais 11 dias. Então seriam 11 dias de pré-temporada, de uma mini pré-temporada para trabalhar a equipe rubro-negra. Mas graças aos 2 clássicos, vai ser difícil para a diretoria tomar essa atitude de não entrar com o elenco principal contra Vasco e Fluminense. Bom, é assim que é o planejamento do Mengão, queridão, né, nação? E tem mais, hein? O planejamento do Flamengo pode sofrer ainda mais. Como eu venho dizendo para vocês desde lá de novembro, as principais contratações do Flamengo devem vir para o meio do ano. A fase de grupos da Libertadores permite que o Flamengo inscreva novos atletas até o dia 3 de abril, às 14 horas. Horário lá do Paraguai, da sede da Conmebol. Então, já fiquem aí sabendo, deu dia 3 de abril, deu 14 horas lá em Asunción, capital do Paraguai, onde eu vi... Bom, deu 14 horas, acabou, não inscreve mais ninguém. Então o Flamengo corre muito risco de disputar a fase de grupos da Libertadores com o elenco que tem atualmente. Que para mim também não é nenhum problema não, sabe? Dando tempo para o técnico Vitor Pereira trabalhar, esse elenco vai se encorpar. Afastando alguns jogadores para a gente conseguir fazer com que eles tenham uma parte física melhor, esse elenco vai encorpar. O próprio Gerson mesmo, que hoje está desacreditado, tem aí nas imagens o Gerson fazendo parte da sua preparação física para poder voltar, né? Ele está nessa fase de transição para poder voltar ao Mengão Queridão. Ele mesmo vai ser um jogador muito útil ao longo do ano. Se ele não está bem na marcação por falta da preparação física, no ataque ele já mostra ser muito útil para nós e vai nos ajudar muito ao transcorrer do ano. Essa equipe que a gente está jogando esses jogos de início de ano, basicamente é a equipe campeã da Libertadores do ano passado, né? Saiu aí o Rodinei, saiu aí o Ramon, que já estava no Bragantino no ano passado, mas saiu o João Gomes, esse sim uma peça importantíssima, que eu não acho que a gente tem que ir atrás de outro volante para conseguir fazer o Flamengo jogar bem. Eu não acho que os problemas do Flamengo se resumem a volante, e sim a um treinamento melhor dessa equipe, uma compactação maior da equipe, uma melhoria física dos jogadores do Flamengo e não a contratação direta específica de um volante. Eu não acho que se o Flamengo contratar um volante hoje, se for lá e contratar de volta o João Gomes, o Flamengo vai resolver-se por si só, não acho. Há várias coisas para alterarem no Flamengo para que o Flamengo melhore. Então, precisa de tempo para o técnico Vitor Pereira poder adequar essa equipe à realidade que a gente precisa para esse ano. E ele adequando, a gente pode jogar fase de grupos com essa equipe tranquilamente, do meu ponto de vista. O Flamengo ainda está tentando o Ângelo lá no Santos, as coisas ainda seguem muito difíceis, mas o Flamengo nunca esteve tão próximo do Ângelo quanto nesse momento. Pode ser que as coisas aconteçam totalmente diferente daqui para frente, mas como eu trouxe para vocês em primeira mão ontem, o Flamengo se aproximou bastante de conseguir a contratação do Ângelo, até porque os torcedores do Santos
querem a saída do Ângelo imediatamente. Eu fui conferir nas redes sociais, os caras estão falando que embrulha para presente, que é para mandar para o Flamengo de qualquer jeito, que não é um jogador de grande futuro, que só porque nasceu na Vila Belmiro, todo mundo acha que vai virar o novo Neymar e ele não é absolutamente nada. Enfim, os torcedores lá da Vila Belmiro, os torcedores santistas estão muito desacreditados no Ângelo e estão querendo mandá-lo para o Flamengo a todo custo. Assim como também muita gente desacreditou no goleiro Agostinho Rossi, depois dele ter feito esse aquecimento aqui durante um dos jogos do Al Nassr e ter falhado para chuchu. Só que tem um detalhe, gente, o cara tá desmotivado, foi pro banco de reservas, não tem uma adaptação muito legal lá no Al Nassr. Eu não acredito que essas imagens aqui sejam as verdadeiras imagens sobre o desempenho do Agostinho Rossi. Eu acho que ele vai chegar no Flamengo e vai tomar a posição de titular, seja do Matheus Cunha, seja do Santos. Eu acho que ele vai tomar do Santos, porque a meritocracia no gol do Flamengo ainda não tá valendo, porque se tivesse, o Matheus Cunha tinha que ser o titular. Então tem muito torcedor rubro-negro nervoso com a apresentação do Agostinho Rossi nessa pequena parte de um aquecimento que ele já sabia que ele nem ia ser utilizado com o resto da temporada. Eu poderia colocar aqui várias imagens do Agostinho Rossi fazendo defesas escandalosas pelo Boca Juniors para convencê-los. Mas vamos esperar o goleiro chegar no meio do ano para poder efetivamente nos mostrar in loco quem ele é de verdade. Bom, começaram a falar aí que o Davi Luiz está desanimadão, né? Depois da saída do Rodinei, o Davi Luiz ficou desanimado, não participa mais da mesma maneira que participava antes. Gente, se isso for verdade, rescindam com o Davi Luiz. Porque o clube não pode ficar refém da vontade do jogador. O jogador não pode ter um ego do tamanho de eu ajudei o Rodinei a melhorar e quando o Rodinei melhorou, eles mandaram o Rodinei embora, venderam o Rodinei e não renovaram com o Rodinei. Ah, tô de mal, não quero mais. Que é isso, gente? Primeiro que o Davi Luiz não foi contratado como coach de ninguém. Ele foi contratado como zagueiro. Ele tá precisando ser o seu próprio coach, porque não está atuando na plenitude que a gente sabe que ele pode atuar. Segundo, ele não tem que ficar de birrinha, nem a diretoria tem que ir a mandado de jogador. O que o Davi tem que fazer, como excelente profissional que sempre foi, é continuar dando apoio para os moleques da base, fazendo pelos que estão no clube o mesmo que ele fez pelo Rodinei. Simples assim. E eu duvido muito que isso seja verdade, porque a trajetória do Davi Luiz na carreira dele sempre foi assim: se eu estou insatisfeito, eu boto a boca no trombone. No final de 2020, o Davi Luiz... 2021, desculpa. O Davi Luiz botou a boca no trombone. Falou que ia esperar para ver o nível de profissionalismo dos jogadores do Flamengo para saber se ele ia querer permanecer ou não. Chamou o grupo na chincha e em 2022 batemos campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Então eu acredito mais num Davi Luiz empenhado dentro do clube para transformar situações do que num Davi Luiz birrento e que vira a carinha pro lado e que se desanima porque mandaram um amigo dele pro futebol grego. Ah, e tem muita gente me perguntando o que eu acho do Marcelo. Eu acho que o Marcelo foi um grande lateral esquerdo, o segundo maior lateral esquerdo que eu vi jogar na seleção brasileira. O primeiro foi o Roberto Carlos. O Marcelo, para mim, nunca vai engraxar a chuteira do Roberto Carlos. Mas ele é sim um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol brasileiro. Uma boa contratação para o Fluminense, mas que eu não queria no Flamengo. Já havia dito isso aqui para vocês. Porque eu acho que o Flamengo tem que passar por um momento de renovação. Tem que melhorar. O Marcelo perdeu a condição de titular no Olympiacos para o Ramon do Flamengo. Esse é o erro, e vocês me conhecem. Sabe que eu sempre falei que o Flamengo não deveria ter dispensado o Ramon tão facilmente, nem para o Bragantino, nem para lugar nenhum. Para mim, se o Ramon tivesse na equipe hoje, o Ramon lutaria em condições de igualdade com o Ayrton Lucas. O Ramon bancou o Marcelo no Olympiacos, e aí o Marcelo, vendo a vergonha que estava passando, pediu para sair e voltou para o Fluminense. Não tenho dúvida que ele vai decidir jogos pelo Fluminense, que ele vai ser importante para o Fluminense, mas para mim o Flamengo tem que rejuvenescer esse elenco e principalmente trazer jogadores que ainda não tenham concretizado uma carreira vitoriosa, porque o problema do Flamengo hoje é justamente esse. Jogadores que estão deitados no berço das conquistas que conseguiram ao longo dos últimos anos. E isso faz com que os caras achem exagero cobrar para que eles vençam o ano seguinte. A esposa do Diego, há 1 ou 2 anos atrás,
foi discutir nas redes sociais com torcedores que exigiam que essa equipe vencesse. Aí ela falou assim, mas tem 2 anos só que eles não vencem. Para vocês verem como é a mentalidade do cara que ganhou. O cara que ganhou acha que pode ter um descanso aí de 2 anos para voltar a ganhar. Não, isso aqui é Flamengo, nós precisamos da hegemonia. Porque a gente tem sede de títulos, seja do Carioca, seja da Guanabara, seja da Libertadores, da Recopa, do Brasileiro, da Copa do Brasil, a gente precisa de títulos. A gente é movido a títulos. Não nos tornaríamos o maior clube da América do Sul se não tivéssemos essa fome. E esses jogadores chegaram no Flamengo morrendo de fome. Mas agora tem uns aí que já... tô de barriga cheia. Então o Flamengo precisa fazer esse ciclo e encerrar. E trazer novos jogadores com vontade, com fome, para a gente conseguir conquistar os títulos. E o time que vai hoje a campo tá cheio de jogadores que tá querendo comer, que tá com fome. A provável escalação do Flamengo é o goleiro Matheus Cunha, Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton, uma linha de 3 zagueiros, Eric Pulgar, Mateuzinho, Matheus França e Matheus Gonçalves, Everton Cebolinha, Marinho e Mateusão. Gente, a forma como eu coloquei aqui distribuídos os jogadores não quer dizer necessariamente que será dessa forma que a equipe jogará. A gente vai ter que esperar o time entrar em campo para ver como o técnico Vitor Pereira preparou essa equipe para ser distribuída dentro de campo. E se é que nós vamos ter essa distribuição aí, porque tem uma outra escalação onde nós não temos o Matheus França e temos o Marcos Paulo. Então, a gente jogaria com lateral direito e lateral esquerdo, Eric Pulgar e Matheus Gonçalves no meio de campo, Cebolinha e Marinho com o Mateusão lá no comando de ataque. Existe uma outra possibilidade que o Igor Jesus entra nessa equipe. Essa é a que eu menos acredito que vai acontecer. Eric Pulgar, Igor Jesus, Matheus Gonçalves e Matheus França, ou seja, 2 volantes e 2 meias. Então a gente tem que esperar para ver a escalação do Flamengo, o jogo às 18 horas, a escalação sai às 17, para a gente entender direitinho o que o Vitor Pereira quer fazer nesse time do Flamengo para esse jogo contra o Botafogo, que é um jogo tão importante para o Mengão queridão. Tão importante porque é o primeiro clássico, e aí eu vou falar uma coisa para vocês, nação, olha só. O Flamengo esse ano teve 4 partidas importantes, né? Palmeiras, Al Hilal, Al Ahly, Independente Del Valle. Dessas 4 partidas, 3 partidas foram internacionais. Uma partida, um grande clássico do futebol brasileiro contra o Palmeiras. Nós perdemos para o Al Hilal, vencemos o Al Ahly, perdemos para o Palmeiras e perdemos para a equipe do Independente Del Valle. Então o Flamengo precisa ganhar jogos grandes em 2023. Nós temos uma sequência aí de 3 grandes jogos: Botafogo, Independente Del Valle, Vasco e Fluminense. Se o Flamengo não ganha esses 3 jogos que a gente tem aí, ou se não faz uma boa apresentação de futebol, a pressão vai cair em cima do técnico Vitor Pereira, infelizmente, porque ele não teve respaldo e não teve tempo para poder trabalhar com esse grupo de jogadores ainda. E a pressão, gente, tinha que cair em cima dos dirigentes rubro-negros. Esses caras que estão aqui, esses caras vão carregar toda essa pressão nos ombros hoje e vão voltar lá de Brasília com uma pressão muito maior se não vencerem o Botafogo. Como eu falei para vocês, era para a gente ter um final de Taça Guanabara mais tranquilo, mas a diretoria não percebeu o sorteio da Taça Guanabara e não se impôs para que a gente não tivesse 3 clássicos seguidos. Está montado a Arapuca para a gente poder cair nos problemas e aumentar a crise do Flamengo. Hoje de manhã, eu trouxe um vídeo que eu acho que todos vocês deveriam assistir e recomendar, falando sobre os bastidores do Flamengo. Eu me fico muito à vontade para poder apurar, checar, confirmar e trazer para vocês o que acontece nos bastidores do Flamengo. Porque eu cheguei até onde eu cheguei sem dever favor para um dirigente rubro-negro, sem precisar de favor de ninguém, sem ter que sorrir quando eu queria xingar e esbravejar. Eu sou livre e a sensação de liberdade é muito boa, porque eu posso colocar que é verdade para você, torcedor e torcedora rubro-negra, sem medo nenhum. E isso é bom demais. Então, nação, o vídeo que eu fiz de manhã, eu contei a bagunça, a baderna que está rolando por trás dos bastidores. Toda a insatisfação do técnico Vitor Pereira com a falta de respaldo, com as decisões que a diretoria vem tomando
E o bicho está pegando lá, e não adianta, gente, não adianta tentar separar o futebol da política. Se você tiver com problemas dentro da sua casa, o seu trabalho, você não vai render 100%. A gente precisa estar bem em casa para render no nosso trabalho. E tudo que acontece em qualquer clube de futebol, nos bastidores, interfere também dentro do campo. Então eu recomendo vocês que assistam esse vídeo que eu fiz hoje de manhã, entendam. Eu falei sobre os problemas que a SAF está trazendo para o Flamengo, sobre os bastidores e a influência, a má influência em cima do Vitor Pereira, em cima do grupo de jogadores, enfim. Assistam, nação. Assistam porque é importante. Bom, vamos esperar que o Flamengo faça uma excelente partida contra o Botafogo. Vamos esperar que o Flamengo vença todos os 3 jogos que nós temos aí pela frente, para o Vitor Pereira ter calma e tranquilidade. Mas a pressão em cima da diretoria tem que continuar até os caras se profissionalizarem. Qual é o placar do jogo de hoje para vocês? Teremos hoje show do intervalo e pós-jogo com a coletiva do técnico Vitor Pereira. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 meu eterno amor.